A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos, com orações, de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios do Senhor, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor eram todas através de carta. As comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, não perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo verdadeiro aqui nesta live. Vamos dar início agora à nossa orações para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa conduzir todos os sorteios desta live. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Peço também ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer mais uma oração, vamos sortear aqui, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Oração de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundância através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao nosso sorteio dos rebanhos. E agora escolha um número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, gente. Vamos ao sorteio agora. Escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora Filipenses. Vamos agora ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 contém 21 versículos. A exortação referente à alegria santa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto ao mais, irmãos, meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos aqui ao livro. O livro é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora aqui ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômicos. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio contém 33 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: a repetição dos 10 mandamentos, versículo 1, 2, 3 e 4. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte do meio do fogo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 10 versículos. Versículo 4, 5, 6 e 7. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornarmos o modelo para todos os santos na Macedônia e na Acaia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho, perdão. Mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Livro de Números, glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 18 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 18 do livro de Números contém 32 versículos que diz assim: deveres e direito dos sacerdotes. Versículo 4, 5, 6 e 7. Glórias ao nosso Senhor. Ajunta-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não me chegará a vós outros, pois vós fareis a serviço do santuário e do altar, para não que haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente
ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isso é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio para ofício. Dádiva, porém, o estranho que se aproximar morrerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos, que diz assim: as exortações de Ageu e Zacarias, versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Senhor Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas do Senhor Deus. Perdão. Os profetas. Não. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador Daquém, do Eufrates, e Setar-Bonzai e seus companheiros, e assim lhes despertaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar-te este muro? Perguntai-lhe o mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei agora sortear uma das mais de... Perdão. Apresentar uma... Muita atenção. Todos que são dizimistas, ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Eu irei agora apresentar para vocês este recadinho, tá? Que todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dar-te vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo.
apresentando em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, omitindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto estará acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos, dos guerreiros do exército do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. (52 capítulos). Vamos ao sorteio do capítulo. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Jeremias. Capítulo 1 do livro de Jeremias contém 19 versículos.
A vocação de Jeremias, versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Adote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. 19 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, torcar-lhe-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 13. Número 13 ímpar e 14 par. Rebanho de número 13 ímpar e 14 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. O capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 contém 20 versículos. Ameaça contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízos são lobos do cair da noite, e não deixa os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos, aos seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho, para mais honra e mais glória do nosso Senhor. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2 do livro de 2 Coríntios contém 17 versículos, que diz assim: os penitente dever ser readmitido na igreja. Versículos 5, 6, 7 e 8. Ora, se alguém causou tristeza, não a fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De todos os deveis, pelo contrário,
perdoai-lhe e confortai-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais ao último rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 8 do livro de Josué. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Josué contém 35 versículos. Aí é destruída. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda gente de guerra e dispõe-te a sorte a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu reino como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alerta. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Atenção em mais esse desafio, a denúncia de número 80, perdão. Atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, oferta nem dízimo se tornarão em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nessa live da sua igreja virtual. Sejam todos esses espíritos malignos. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais
e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número aí de agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos agora dar continuidade aos livros, ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de mim, porque estou como quanto são colhidas as frutas de verão, como o jabisco da vindima, que há cacho de uvas para chupar, sem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra e piedoso, e não há entre os homens um que os seja retos. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e os fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, a grande fala dos maus desejos e de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto e pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. Os pecados da língua e o dever de freá-la. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não vos tortureis muito de vós mesmo, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos também. Também estou com muitas saudades. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 15 do livro de Levítico. Capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Levítico contém 33 versículos. Imundícias do homem e da mulher.
versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e todo sobre que se ele assentar-se será imundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de mais um livro, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor. Versículo 4, de 1 a 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos vós da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Tito, capítulo 3. Livro de Tito. 3 capítulos, perdão. Livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um pouco exclusivamente seu zelo de boas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos dar aqui continuidade aqui ao sorteio dos livros, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Ruth dá à luz Obed. Versículo 13, 14, 15 e 16. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho.
Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito que não deixou hoje e te dá um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele se será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama a deu à luz, e a ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. E o capítulo sorteado é o 3 do livro de Ezequiel. O 3 contém 27 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá o que comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vá, entre na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eita, Senhor. Vamos ao capítulo do livro. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo contém 22 versículos, que diz assim, 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém 13 versículos, que diz assim, os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo vindo em carne, assim o enganador é o anticristo. Acautelai-vos para não perdertes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor. Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Lucas contém
49 versículos, que diz assim: as bem-aventuranças, versículo 20, 21, 22 e 23. Então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhe: Bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque haverás de rir. Bem-aventurados sois vós os que homens que vos odiaram e que vos expulsaram da sua companhia, vos injuriaram e rejeitaram o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naqueles dias e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procedem seus pais como os profetas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Eu vou ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Filipenses capítulo 3. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 5. Número 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Número 20, Números capítulo 18. Número 17, Esdras capítulo 5. Número 5, Jeremias capítulo 1. Número 2, Abacuque capítulo 2. Número 4, Sofonias capítulo 3. Número 14, 2 Coríntios capítulo 2. Número 16, Josué capítulo 8. Número 13, Miqueias capítulo 7. Número 8, Tiago capítulo 3. Número 12, Levítico capítulo 15. Número 15, Malaquias capítulo 4. Número 18, Tito capítulo 2. Número 7, Ruth capítulo 4. Número 3, Ezequiel capítulo 3. Número 19, 2 Timóteo capítulo 4. Número 9, 2 João capítulo 1. Número 11, Lucas capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte
Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja. Na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar uma de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo verdadeiro nesta live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E espero vocês amanhã, neste mesmo horário.